Como é que você faz para um projeto de 10 mil reais parecer barato quando você está vendendo design, criação, coisas estratégicas ou mesmo, enfim, que envolve a sua mente pensante colocando coisas no mundo, certo? Criando coisas novas. Como é que você faz para ser valorizado dessa maneira? É isso que eu pretendo responder nesse vídeo e eu quero antes contar uma história, tá? De um dia em que eu estava fazendo uma reunião com uma empresa relativamente grande. E aí, nessa empresa, estava eu e mais sei lá quantas pessoas na call, mais umas 4 ou 5. E dessas 4 ou 5 pessoas, tinha uma tomadora de decisão, que foi a moça com quem eu orientei toda a minha conversa. Tá? Nessa conversa, eu tinha uma oferta que eu ia fazer. E eu estava pensando em fazer essa oferta, que era uma oferta de, se eu não me engano, 5 ou 10 mil reais. E durante essa conversa, eu fui entendendo o contexto do projeto, fui entendendo as necessidades do cliente, fui entendendo o que seria feito com esse trabalho, qual que é o objetivo, todas essas coisas. E eu descobri que o valor que eu ia cobrar de 10 mil é um valor muito, muito, muito barato para o que eu ia gerar. E aí, eu decidi, na hora que eu estava conversando, abrir o meu PDF e trocar o número de 10 mil para 50 mil reais. Eu fui lá, deletei o 1 e pus um 5 no lugar. E aí, quando eu fui dar o pitch, quando eu fui apresentar essa proposta, eu mostrei o valor de 50 mil reais e consegui fazer um fechamento em call sem objeções. Além disso, eu recebi, né, esse valor parcelado, não foi infelizmente à vista, foi um valor parcelado em 5 vezes de 10 mil reais. Ou seja, eu recebi 10 mil reais por mês durante 5 meses com um único projeto. O que eu quero trazer para esse vídeo, tá? Como que isso é possível? E como que eu consegui manter exatamente a mesma oferta que eu fazia, mas aumentar tanto a percepção de valor dela assim, para poder fechar sem objeção, sem dificuldade, diante do cliente ali na hora, sem mais, digamos assim, travas ou problemas. O grande segredo dessa estratégia está numa coisa chamada, e que você, designer, provavelmente não conhece, é um negócio chamado ancoragem. Ancoragem é o elemento mais importante que você vai, a ferramenta mais importante que você vai ter para fazer ofertas grandes parecerem bem baratinhas para o seu cliente. E aonde que está a sacada da ancoragem? A sacada da ancoragem está em você trabalhar com números maiores do que o da oferta que você vai fazer. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Não é exatamente assim que a ancoragem funciona, mas é para fins bem didáticos, bem explicativos para todo mundo conseguir pegar o conceito. Se você quer fazer uma venda de 5 mil, a sua ancoragem tem que ser pelo menos de 50 mil. Se você quer fazer uma venda de 10 mil, a sua ancoragem tem que ser pelo menos 100 mil. Se você quer fazer uma venda de 20 mil, a sua ancoragem tem que ser pelo menos 200 mil. Ou seja, você agora vai pegar o valor da sua oferta, vai pensar quanto que é o seu ticket médio, quanto você costuma cobrar, e você vai colocar um zero a mais dentro desse número. Esse valor que você tem, 200 mil, 100 mil, 50 mil, que a gente falou agora, são os valores das ancoragens que a gente tem que criar. O fundamento da ancoragem é você ter um valor tão grande, mas tão grande, sendo falado e repetido, que quando você mostra o preço real, você consegue fazer com que esse preço real pareça pequeno. É uma coisa simples de semiótica. Você pega uma pessoa que tem 7 metros de altura e você coloca do lado dela um cara que tem 4 metros de altura, mesmo que o cara de 4 metros seja imenso, ele é pequeno perto do cara de 7 metros. É justamente isso que a gente quer fazer. A gente quer tirar as coisas da escala da realidade e trazer ela para o nosso mundinho para que o cliente pense da mesma forma que a gente. Quando você estiver vendendo design, você tem que buscar encontrar esses números grandes. Você tem que buscar formar uma ancoragem forte para quando você apresentar o seu valor, para que quando você faça isso, o seu valor ele realmente pareça muito barato. Nessa call que eu estava narrando para vocês, a ancoragem que eu usei foi uma ancoragem de retorno sobre o investimento. O que eu ia entregar geraria para esse cliente pelo menos R$500 mil.
Claro que nesse contexto o cliente já tinha uma estrutura grande, ele tinha já, né, um histórico dentro do seu mercado, ele já era uma espécie de líder, né, dentro da sua área, já era reconhecido e tudo mais. E o que eu estava entregando era uma coisa, digamos, adicional a isso. Mas é uma coisa que precisava ser muito bem feita. Então, quando eu fui perguntando sobre o serviço que eu ia entregar, o que estava em jogo, eram as dificuldades daquela marca, problemas, conforme eu fui aprofundando meu diagnóstico, eu fui procurando por esse número grande. E aí eu encontrei. O número grande que eu encontrei era um número de quantos alunos iriam usar aquele material que eu estava desenvolvendo. E não só isso, quanto cada aluno tinha pagado por aquele serviço, aquele produto. E aí eu cheguei nesse valor de 500.000. E quando você diz 500.000, é uma coisa que já solta assim aos olhos, né? Já salta aos olhos, já fica, pô, R$ 500.000. Bastante coisa. Quando eu cheguei nesse valor de 500.000, o que eu fiz na reunião? Eu insisti bastante nesse ponto. Assim, pô, cara, então isso aqui vai ser usado por, sei lá, 5.000 pessoas. Nossa, cada pessoa pagou mais de R$ 10.000 para estar aqui dentro. Sei lá, qual que era a conta que os caras estavam fazendo na época, né? Mas eu consegui encontrar esse número. R$ 500.000. Quando eu consegui encontrar esse número, eu tive que alterar a minha oferta para que a minha oferta não parecesse pequena demais para resolver um problema que eu já tinha colocado que era um problema grande. E é justamente esse o jogo. Esse número, né, essa ancoragem, ela vai surgir espontaneamente na call, mas você pode também pré-planejar essa ancoragem no momento que você está apresentando o seu serviço. Se você tem, por exemplo, uma oferta padronizada, você pode fazer isso. E aqui eu quero te dar um exemplo de uma das ancoragens mais legais que eu já vi, que é uma ancoragem com base na hora de consulta do psicólogo. Então, eu tenho um mentorado, o Roger, que ele faz marcas para psicólogos. E dentro do PDF de apresentação dele, né, dentro da oferta dele, tem uma ancoragem que é baseada no valor médio de hora de consulta de um psicólogo. E ele pegou o valor da ancoragem dele, se eu não me falha a memória, é uma coisa entre 30 e 40 mil. E aí ele decidiu calcular esses R$ 40.000, certo? Em horas de trabalho do psicólogo. E ele mostra isso visualmente na apresentação dele. Então, conforme você está passando os slides lá e vendo o Roger apresentar, o que você percebe? Do ponto de vista do psicólogo, não vale a pena investir todo esse tempo para criar o projeto sozinho. Não vale a pena delegar para uma pessoa que vai tratar isso como se fosse qualquer coisa. E não vale a pena deixar de fazer isso porque o projeto é importante. Batidos esses 3 pontos, fica muito fácil do Roger então apresentar a solução dele e falar assim, olha, o valor que você está recebendo aqui é um valor de R$ 40.000. E se você fosse investir isso, cara, você precisaria de pelo menos 40 horas de consulta. Essas 40 horas de consulta, eu consigo entregar para você o projeto, né? O equivalente a suas 40 horas de consulta. Eu vou trabalhar essas 40 horas por você. Mas eu não vou te cobrar 40.000. Eu vou te cobrar 4.000. Quando ele diz isso, a percepção que o cliente tem é, tá barato. E ele não para pensar que, na verdade, ele está pagando R$ 4.000 por um serviço que ele estava esperando pagar, tipo, sei lá, 2.000. Entendeu? A expectativa do cara era pagar menos. Mas quando você coloca as coisas dentro desses termos, elas ficam muito mais fáceis de serem aceitas pelo cliente. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo, o problema que eu quero resolver aqui, é que eu quero que todo mundo que está assistindo esse vídeo, todo designer, consiga criar uma ancoragem eficiente para o seu serviço. Você vai pegar o preço daquilo que você está vendendo, você vai multiplicar por 10 e você vai criar uma ancoragem, você vai criar uma âncora com pelo menos 10 vezes do valor da oferta que você está fazendo. João, por que tem que ser 10 vezes e não 5 vezes ou 8 vezes? Pode ser 5 ou 8 vezes. Mas 10 vezes é bom porque é um valor alto, é um valor que gera uma quebra de expectativa grande e é um valor que tem um argumento muito forte colado nele, que é o seguinte: eu preciso te gerar pelo menos 10% do que você investiu. Ou seja,
No caso dessa oferta do Roger, ele cobrou 4 mil, fez uma ancoragem de 40 mil. Perfeito. Para que esse projeto valha a pena para o cliente, qual que é a única coisa que esse cliente tem que fazer? O que tem que acontecer para o cliente pensar, pô, isso aqui valeu a pena? O Roger tem que poupar pelo menos 10 horas dele. Essas primeiras 10 horas que o Roger vai poupar são horas que vão ser poupadas logo no briefing, logo na pesquisa, logo no início do processo de entrega. Então isso torna toda a experiência muito rentável na cabeça do cliente. E se você deixa isso claro para ele, olha, meu objetivo é te poupar pelo menos 10 horas. Se eu te poupar 10 horas, está valendo o projeto. O cara não vai reclamar, ele não vai achar problema, ele não vai dizer que está caro, ele não vai dizer que ele precisa de mais tempo para pensar. Você já vai ter matado boa parte das objeções antes mesmo delas surgirem. Justamente por quê? Porque você criou uma âncora forte, uma âncora de pelo menos 10 vezes o valor. Essa âncora, ela pode ser com base na hora do cliente, com base na sua hora, com base no retorno sobre o investimento que você está gerando. Pode ser com base em risco, né, em risco evitado, problemas evitados. Pode ser com base, enfim, em muitas coisas. O importante é que tem que ser um número, e esse número tem que ser exato, e ele tem que ser pelo menos 10 vezes o valor da sua oferta real. E aí na call, você use e abuse dessa técnica. Repete várias vezes para o cliente. Ah, então você quer dizer que a gente está gerando pelo menos $500 mil de valor aqui. Entendi. E aí isso vai ser usado por pelo menos X mil pessoas. Entendi. Ah, o site vai ser acessado por pelo menos tantas pessoas. A sua marca vai ser usada por pelo menos tantos anos. Essa ancoragem dos anos também é bem legal. Então, por exemplo, pode falar assim, essa marca que eu vou criar para você vai durar pelo menos 5 anos. Pô, é interessante, uma métrica muito boa. Você não vai precisar pensar em marca pelos próximos 5 anos. Maravilhoso. Nesses 5 anos, a gente está falando aqui de... Aí você pega a calculadora, olha só. Você pega a calculadora e vai fazer a continha. Nesses 5 anos, então, a gente está falando de 60 meses. Olha só, são 60 meses. Nesses 60 meses, você poderia tranquilamente pagar, cara, R$1.000 por mês para ter uma marca boa. E aí isso levaria o total a 60 mil. Mas eu não vou te cobrar 60 mil nesse projeto. Eu vou te cobrar 6 mil. Faz 6 mil parecer de graça. Porque eu vou usar essa marca por 5 anos, são 60 meses, e eu poderia pagar um designer de marca R$1.000 por mês. Supondo que é um designer de marca barato. Pode colocar talvez aí 5 mil, por exemplo, e aí fazer uma ancoragem bizarra de 300 mil, e aí cobrar pelo menos 30 mil no projeto. Então, quer dizer, o que você está prometendo aqui no fundo? Você está prometendo que você vai pagar esse projeto que o cara vai usar durante 60 meses, você está prometendo que você vai pagar em 6 meses. Entende como funciona a lógica? O projeto que você vai usar por 60 meses, você vai ter ele pago e funcionando e operando em 6 meses. Você poderia pagar 300 mil por essa marca, para usar ela durante 5 anos. Mas você não vai pagar 300 mil, você vai pagar 30 mil. Ou seja, vale muito a pena. Então, encontra um número grande, associa ele a algo real, traz isso para o cliente, repete esse valor muitas vezes e na hora que você for apresentar o seu preço, o valor real do seu produto, ele vai parecer muito mais barato do que ele de fato é. E é a partir disso que você vai conseguir ter um resultado muito positivo nas suas vendas, evitando aquela objeção chata de responder que é, eu acho que está caro, certo? Mas essa objeção surgir, você pode vasculhar aqui o nosso canal, porque a gente tem resposta a praticamente todas as objeções que você pode imaginar. Então, se você quer vender design, você está no lugar certo, você pode só se inscrever. Agora, se você quer que eu monte a sua ancoragem, se você quer que eu cuide do seu processo comercial, se você quer aprender mais comigo de uma forma mais estruturada, se você quer ter playbooks, materiais, aulas organizadas de processo comercial para designers, o que você tem que fazer é clicar aqui no link da descrição, primeiro link, e preencher o nosso formulário. A partir desse formulário, a gente vai te dar uma análise do que você tem que fazer para progredir, te orientar dentro dos nossos vários produtos, aquilo que faz mais sentido para o seu momento atual, beleza? Então, clique e preenche o formulário. A gente quer muito conversar com você, a única coisa que você precisa fazer é preencher para a gente ter o seu contato, beleza? No mais, faça essa ancoragem, monte ela e boas vendas para você.